Vamos lá, pessoal. Estamos apenas começando. Fique comigo. Você tem um superpoder e você nem percebe. Provavelmente você nem percebe. Eu vou te explicar como ativar 100% da sua mente subconsciente. 100% do potencial da sua mente subconsciente. Eu vou recapitular alguns conceitos que provavelmente muitos de vocês já conhecem e entenda que muito conteúdo do desenvolvimento humano, pessoal, espiritual, muitas vezes é repetitivo, mas necessário, tá? É necessário entender esses conceitos e botar na prática. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, certo? Não adianta você assistir um vídeo, 2 vídeos e pensar que, me mudei. Não, não é isso. É assistir, internalizar e botar na prática. Então vamos lá, mente subconsciente, pessoal. O que é a mente subconsciente? Porque todo mundo fala sobre isso. Que poder a mente subconsciente tem? Na mente subconsciente, você tem basicamente crenças. O que é uma crença? Bom, por exemplo, eu sou Matt, eu tenho 23 anos e eu sou altamente sucedido. Isso é uma afirmação que eu tornei uma crença, mas você realmente acredita que sempre foi assim? Alguns anos atrás, pessoal, uns 5 anos atrás mais ou menos, eu me descreveria assim, seguinte: eu sou Matheus e eu não tenho muito dinheiro. Além disso, não sou muito autoconfiante e não sei o que eu quero da vida. Então, nesses últimos anos, eu fiz tremendo progresso. Eu fiz uma evolução que não para, literalmente não para. E o que eu vou te dizer vai mudar a sua vida. Se você entender o que eu vou te dizer agora, e se você aplicar isso na sua vida, você nunca mais será o mesmo. E quando eu digo isso, você nunca mais será o mesmo. Então escute bem. A mente subconsciente controla 95% das nossas vidas. O que a gente fala, o que a gente pensa, como a gente age, certo? Por exemplo, linguagem corporal, gesticulação, tom de voz, olhar, tudo isso. A mente subconsciente faz isso, 95%. Apenas 5%, pessoal, é controlado pela sua mente consciente. Para você entender melhor, o que é essa mente consciente? É essa parte frontal do nosso cérebro. Com ele, a gente consegue pensar, razão, certo? Planejar, utilizar faculdades criativas superiores, como por exemplo desenhar, pintar, escrever, coisas artísticas. É o nosso eu maior. E a parte aqui, traseira do cérebro, de novo, mente reptiliana, que é o quê? Apenas dopamina, recompensa. Não quer saber nada de meditação. Pra que sentar, ficar 20 minutos sentado fazendo nada? Pra que isso? Não faz sentido. Eu quero dopamina, sobrevivência, sexo, masturbação, chocolate, certo? Então, pra você efetivamente se transformar e realmente se tornar a sua melhor versão, que se tornou um clichê nos últimos anos, tá? Precisa admitir que nem eu gosto de utilizar esse termo, seja a sua melhor versão, cansei. Mas é literalmente isso. Você se torna o seu eu mais forte, mais poderoso, mais brilhante, genial. É seu eu maior, melhor versão. Como se tornar essa melhor versão? A gente começa efetivamente conhecendo que a gente não é perfeito. Que a gente viveu numa mentira o tempo todo. A gente está vivendo uma ilusão, se identificando com certas afirmações, descrições, como a gente se vê. E a gente se identificou tanto com essa persona, que é o nosso ego, tá? Na psicologia é persona, essa máscara. Oi, eu sou Matt, eu sou alemão, 23 anos, isso é apenas uma descrição. Então o primeiro passo, depois de você ter reconhecido que você tem barreiras que estão literalmente te sabotando, certo? Você se auto-sabota, mas os pensamentos que você tem estão o tempo todo conspirando contra você. E muitas vezes passa despercebido. É muito importante se conscientizar dos pensamentos que você tem. Então, na prática, não vai ser nada espetacular, não vai ser algo, nossa, certo? Vai ser bem chato. Vai ser literalmente você seguir no seu dia a dia, cotidiano, porém, com autoconsciência. O que significa autoconsciência? Bom, simplesmente observar, para um ponto de vista
de observador, vou explicar isso um pouco mais daqui a pouco, e não se identificar com pensamentos. Como fazer isso? Meditação. Pô, Matt, mas de novo meditação, cara. Pra tudo, meditação é solução. Sim, sinto muito. Eu vou te explicar o poder da meditação e por que é inevitável você fazer disso algo permanente na sua vida. É o seguinte, nós, como seres humanos, a gente funciona em um certo padrão. O nosso cérebro está pré-programado, biologicamente falando. E a gente tem um sistema vasto de um monte de neurônios no cérebro que se chama Sistema Padrão de Configuração. Eu vou utilizar o termo DNS ou DNS, tá? Porque é muito longo o termo em português. DNS é Default Network System, em inglês. Sistema de padrão, sistema de configuração padrão. E esse DNS determina como você se comporta sem você conscientemente querer se comportar de uma certa forma. Isso significa... Me fala uma coisa, por que você insiste em pular o meu vídeo e perde a oportunidade de... Você estabeleceu entre mais ou menos 0 e 6 anos de idade, tá? Mais ou menos, crenças. Veja, a gente entra nesse mundo, a gente começa no pré e a gente nasce de modo inocente. E daí a sociedade começa a impor certos padrões de comportamento. Olha, assim você se comporta, você vai observando como criança, é isso que a gente faz. Crianças são nada mais do que inocência pura, apenas observando. Você já percebeu isso? Você talvez tenha alguma criança, algum bebê na sua família, talvez irmã, irmão, talvez primo, bebê ou criança. Você vai perceber o que eles fazem o tempo todo, observando e imitando. A gente tem neurônios no cérebro que se chamam literalmente neurônios espelho. E não só como criança a gente faz isso até hoje. Eu com 23 anos faço isso, você com X anos faz isso. Só que crianças fazem isso de modo... É assim como eles funcionam. Eles não têm consciência. Eu não quero ser malvado, tá? Entenda bem. Eles não têm consciência no sentido de... Eles não têm personalidade ainda. Porque a personalidade só se molda depois dos 7 anos de idade. No começo eles só observam, certo? E o que acontece com observar e aplicar isso por conta de neurônios de espelho, o que acontece com isso é basicamente um download. Eles baixam informações de seu meio e se tornam exatamente o meio. Olha que incrível. Por isso a gente tem certas leis, certo? Behaviorismo se chama essa ciência na psicologia, que diz você é o meio das 5 pessoas que estão ao seu redor. Significa nada mais do que você copia basicamente as pessoas no seu redor. E você não faz isso conscientemente. Ah, eu vou copiar fulano. Você funciona assim. É sua biologia, é sua programação. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai estabelecendo mais e mais crenças na nossa mente subconsciente. Então, estabelecidas essas crenças nesse período de 0 e 7 anos de idade, a gente basicamente tem crenças como talvez dinheiro é ruim, tá? Eu vou me referir primeiro a crenças tóxicas, nesse caso. Dinheiro é ruim, porque seus pais talvez não tiveram muito dinheiro e eles transferiram essa crença para você, e você permanece com essa crença até os 18 anos, 20 anos, 30 anos. Tem pessoas que morrem acreditando, sinceramente, que eles nunca tinham potencial de ser rico, tá? Eu vou explicar também porque isso é uma grande besteira. Outras crenças tóxicas. Eu não sou atraente. Ou eu não sou suficiente. E assim por diante. Vocês entendem. O problema com isso é que se você não reconhecer que essas crenças não são suas, tá? Preste muita atenção. Se você não reconhecer que essas crenças não são suas, mas meramente opiniões de outras pessoas. E quando você reconhecer que a sua mente subconsciente é literalmente ideias, são meramente ideias, e nem suas ideias, de outras pessoas, você vai chegar a uma grande realização que vai mudar a sua vida para sempre. Bom, como a gente altera então essas crenças tóxicas?
que todos nós temos. Todos nós temos. Ninguém é perfeito, pessoal. Ninguém é perfeito. Depois que você conhece que você tem essas crenças, sendo autoconsciente durante o dia a dia e observando através da meditação, tá? Todos os dias, não meditar. Terça-feira eu medito, daí sábado... domingo não posso, porque às 3 horas tem um almoço, certo? Não. Não racionalize, não invente desculpas. É sua mente tentando te sabotar. Lembra? Cérebro reptiliano, sobrevivência, autopreservação. Você precisa fazer isso. Tá? Tem nada a ver com, eu não quero. A sua mente vai inventar desculpas. É isso que a mente faz. Feito isso, você vai se tornar mais consciente durante o dia a dia e você vai conhecer, peraí, todos os dias eu tenho os mesmos pensamentos. Essa é a próxima realização profunda que você vai ter. Todos os dias você tem provavelmente os mesmos pensamentos. Grande parte desses pensamentos, mais de 90%, são os mesmos, todos os dias. Agora, quando você somar todos os dias, isso equivale a 30 dias, que tem um mês. Se você somar isso, 12 meses, que faz um ano, você está 12 meses, todo ano, literalmente pensando em um loop, em um círculo diabólico. E isso é um grande problema. Agora, quando você percebe, então, peraí, vem um pensamento. Como assim não consigo abordar aquela mulher, aquele homem? Como assim eu tô pensando que outros estão me julgando? Como assim eu não consigo ganhar dinheiro? A partir desse ponto, quando você se conscientiza, o que acontece? Incrivelmente, esse pensamento se dissolve, tá? Você não vai resistir. Isso é um erro que grande parte das pessoas fazem. Resistem. Quanto mais você resiste, eu não posso, não quero. É que nem meditação, certo? Querem meditar, mas daí pensam, peraí, meditação não tem pensamentos, então não posso pensar. Veja bem, coisas que você não quer, lá o seu foco vai. Onde você se foca, aquilo se manifesta. Isso é uma lei. Entenda isso. Então, quando você dizer, por exemplo, eu não posso ter pensamentos durante a meditação, o que vai acontecer porque, principalmente no começo, certo? A gente quer meditar, não dá certo. Eu não posso ter pensamentos. Eu não posso ter pensamentos. É que nem pense numa árvore vermelha. Quando eu dizer pra você não pense numa árvore vermelha. Você vai pensar numa árvore vermelha. Um exemplo prático para você entender, então, que tudo que a gente afirma, independente se for positivo ou negativo, a nossa mente subconsciente vai traduzir em manifestação física. A mente subconsciente trabalha com o idioma de emoções e a mente consciente trabalha com o idioma de pensamentos. Qualquer pensamento que você tem é convertido em emoção. Por exemplo, eu penso agora, eu sou feio. Isso vai causar uma emoção no meu corpo, que vai ser provavelmente baixa autoestima, vai ser provavelmente se sentir letárgico, certo? Eu não sou atraente. Você com certeza não vai estar em alta vibração. Eu não sou consciente, certo? Não existe isso. Até quando eu falei isso, me senti estranho, porque não combina, certo? Agora, quando você dizer, eu sou autoconfiante, emoção positiva, euforia, certo? Então, preste muita atenção o que você pensa durante o dia a dia. Porque esses pensamentos se tornam emoções e essas emoções vão se manifestar na realidade. Fique comigo, estamos chegando à conclusão, então, que vai ser muito profunda. Veja só. Quando a gente agora altera uma crença, por exemplo, eu não sou atraente, a gente quer transformar em eu sou atraente. Como a gente faz isso? A gente faz isso dissolvendo o pensamento, se conscientizando desse pensamento em primeiro lugar. E agora a gente tem diversas ferramentas como fazer isso. Eu vou te dar algumas ferramentas práticas que você precisa simplesmente aplicar todos os dias, porque é um esforço diário. Você não vai fazer uma sessão de auto-hipnose e se transformar. Não existe isso. E quem te prometer isso não tem a mínima noção. Provavelmente só quer seu dinheiro. Confia em mim. Eu trabalho nesse ramo, eu sei exatamente como funcionam as coisas. Não existe resultado rápido. O que existe é constância, autodisciplina, dedicação, fé. Acho que esses 4 são os mais importantes.
leia Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece, e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Agora, então, a gente cria essa imagem mental da pessoa que a gente quer ser. Então, Matt é uma pessoa altamente sucedida, que ganha muito dinheiro, tem amigos, é carismático e atrai abundância. Isso é uma afirmação. Oi pessoal, tudo bom? Eu ganho dinheiro através do Expert Option, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Bom, primeiro escolha o seu ativo. Bem definida. Se você não definir exatamente quem você quer ser, eu sou fulano e eu gostaria de ter isso. O que você faz com isso? Lembrando, pensamento da mente consciente é traduzido em emoção pela mente subconsciente. Então, fulano, então, eu sou fulano e eu gostaria de ter isso. Agora eu te pergunto, isso é uma afirmação realmente precisa? É realmente uma afirmação clara? Não. Você gera dúvida, você não tem certeza, você não tem fé que você é isso. Então muitas pessoas, principalmente no começo do desenvolvimento pessoal e também durante o processo onde você está em baixa frequência, você vai encarar esse dilema. Peraí, alguma coisa não está batendo aqui, eu não estou sentindo mudanças, estou fazendo afirmações positivas e não está acontecendo nada, porque você não definiu exatamente essa imagem mental. Então, defina realmente a pessoa que você quer ser e você se torna essa pessoa. É simples assim, na teoria. Na prática, vai ser sofrido. Porque muitas vezes a gente não vai, de novo, principalmente no começo, está na vibe de acreditar naquilo, parece uma mentira. E pode ser uma mentira no começo. Mas o que a gente faz aqui, efetivamente, é criar essa visão na mente subconsciente de ser aquela pessoa, sentir realmente essa vibração do seu eu futuro. E com isso, através de física quântica, porque a sua realidade se molda de acordo com a sua frequência vibratória nesse exato momento. Pessoas que não vibram nessa frequência vão atrair exatamente o que elas são. Fulano que não sabe quem fulano é, o que ele quer da vida, como ele quer ser como pessoa. Ele não definiu seus valores, ele não definiu essa imagem mental. Então, se você fizer isso na prática e determinar exatamente que tipo de pessoa você quer ser, o que você quer obter, até quando você quer obter isso, de forma mais exata possível, se for possível anotar isso em papel, como eu tenho um papelzinho aqui na minha carteira, não consigo mostrar, talvez consigo, aqui dentro, consigo, aqui dentro. Aqui dentro está a minha meta que eu defini. Aqui, papelzinho. Que eu leio todos os dias. Para quê? Para botar meu foco nisso. A gente tem um órgão que se chama Sistema de Ativação Reticular, SAR, abreviação, que é um pequeno órgão, porém com uma grande função. Onde você foca, onde você se concentra, onde você coloca a sua energia mental, aquilo se manifesta na sua realidade. E é incrível quando você fizer essa experiência no seu dia a dia. Pensei que acabou a bateria aqui. Quando você foca, por exemplo, em, arrumar uma namorada e colocar seu foco nisso, você vai perceber de modo mais consciente mulheres. Você vai ser mais analítico e observar mulheres. Analisar a aparência, analisar talvez potencial dessas mulheres de serem esposas e diversas coisas, dependendo dos seus valores. Outro exemplo, você tem a ideia, esse desejo ardente de possuir um carro luxurioso, Ferrari. Exemplo bem estúpido. Você vai se focar em Ferraris ou em carros que estão nessa categoria. Você vai colocar sua atenção aqui, você se torna mais seletivo. E a sua atenção periférica, sua atenção periférica diminui. O seu foco está aqui. A gente chama isso de tunnel vision, ou visão de túnel. E é isso que você vai fazer, estabelecendo essa visão exata. Fazendo isso diariamente, e realmente diariamente, e levando isso a sério, sem ter dúvidas, será que está funcionando? Será que eu vou manifestar essa namorada? Cadê essa namorada? Eu estou me focando nisso. Paciência. Eu digo para você, você precisa ser paciente.
você vai manifestar isso. Muitas vezes pode acontecer dentre 24 horas, uma manifestação. Não um carro, tá? Eu não tô falando dessas coisas místicas. Ah, eu quero um carro Ferrari e no próximo dia se manifesta. Não. Mas coisas simples, como por exemplo, eu quero que uma pessoa me trate bem hoje. Isso vai acontecer. Essas coisas você consegue manifestar em 24 horas. Outras coisas um pouco maiores, vamos dizer assim, também. Para isso você precisa treinar esse pequeno órgão SAR. E eventualmente você vai manifestar a sua realidade. O engraçado é que você nem vai perceber. Essa é a minha experiência. Hoje eu tô com uma empresa, certo? Eu pago 5 salários. As coisas aconteceram tão rapidamente que em certos momentos, até hoje, eu fico constrangido. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu penso que eu estou insano, porque as coisas se manifestam sem você perceber muitas vezes, porque o seu foco já está aqui. O que você mentaliza já é realidade na concepção da sua mente subconsciente, por isso é tão poderoso, certo? Esse é o potencial e o superpoder da sua mente subconsciente. Não conseguir diferenciar entre pensamento e uma coisa que está acontecendo nessa realidade. Para a mente subconsciente, que se dane, é a mesma coisa. Olha que incrível. Então trabalhe com isso, defina exatamente quem você quer ser, que tipo de pessoa, o que você quer possuir, por exemplo, como bens materiais, completamente ok, tá? Completamente ok. E como você quer se sentir. A emoção é a parte mais importante, porque emoção é energia em moção, energia se movimentando, vibrando. Portanto, se você vibrar na frequência de amor, você quer amor, certo? Todos nós queremos. O que você precisa para manifestar amor na sua vida? Vibrar na frequência de amor. E com certeza não vibrar na frequência de ódio. Quero amor agora. Certo? Que muitas pessoas fazem, inclusive. Foi uma piada, mas muitas pessoas fazem. E com isso eles trazem essa energia de desespero. Preciso disso. O que acontece quando você corre atrás de alguém? Esse alguém automaticamente corre de você. Caçador e o sendo caçado, tá? Isso é a lei do desapego. Não se apegue. Foque nisso diariamente, mas simplesmente solte e deixe o universo fazer seu papel. Tenha fé, muito importante. E se surgir uma pequena dúvida, você provavelmente não vai manifestar o que você quer, quem você quer ser, tá? E é uma prática diária que se torna mais fácil a cada dia que se passa. Pessoal, eu expliquei conceitos bem amplos nesse vídeo, de modo simplificado, mas não deixam de ser coisas que literalmente vão transformar a sua vida se você internalizar isso e aplicar isso na prática. Última coisa que eu vou dizer, para você não desistir, certo? Porque o que acontece muitas vezes, o indivíduo está super no hype, vou manifestar. Aconteceu comigo muitas vezes, vou manifestar namorada, e carro, sucesso, dinheiro, 5 dígitos, certo? Só que daí no próximo dia, não, agora eu não quero mais. Acontece. A vida é assim, fases boas, fases ruins. O que você vai fazer nessas fases onde você não tem motivação? O que você vai fazer é mesmo assim induzir o que você quer. Por exemplo, você quer que pessoas te tratem bem. Então você vai procurar, mesmo assim, essas confirmações do seu mundo externo. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Busque confirmações do mundo externo. Se você quiser, então, ser carismático, você busca validação social. Pode parecer um pouco superficial, é um exemplo, mas você vai basicamente ser simpático. Oi, tudo bem? Tudo. E aí? Um exemplo aqui. E essa pessoa provavelmente vai te validar. Tudo. Pode ser através de um olhar, ou um sorriso, alguma coisa carismática, sei lá. E isso vai ser uma confirmação para você. A sua mente subconsciente é uma câmera constantemente ligada, captando todos os momentos. Então quando uma pessoa faz isso, essa microexpressão é absorvida pela mente subconsciente. Isso é gravado na mente subconsciente. Como se fosse uma foto. Snapshot. Print. Isso fica para sempre na sua mente subconsciente. Para sempre. Quanto mais confirmações dessas você busca,
e consegue durante o dia a dia, mais fácil se torna. Porque agora você tem a confirmação que está funcionando, de fato, dinheiro está entrando, 10 mil reais por mês, está vindo, estou tendo resultados. Agora você cria algo que a gente chama de feedback loop positivo. Você deve conhecer isso. Por exemplo, vendedores têm isso bastante. Eu vendo, muitos de vocês talvez também. Só como exemplo. Quando você faz uma sequência de 3, 5 vendas, ou apenas 2 vendas, vai. Você faz apenas 2 vendas. Pode fazer isso na prática, inclusive. Vender paçoca no farol, por exemplo, ou vender qualquer coisa. Quando você consegue 2 vendas numa sequência, isso vai servir como confirmação para sua mente subconsciente. Lembra? Print, snapshot, foto. Está gravado na mente subconsciente, agora você automaticamente vai conseguir vender provavelmente mais 5, 10, 15, 20 vezes em um dia. Porque você criou esse feedback loop positivo, sua vibração aumentou, porque você criou emoção de euforia, de tá dando certo, que é uma vibração extremamente alta, certo? Alegria, felicidade. E agora você vai manifestar mais vendas, sem necessariamente fazer algo diferente. Só pela sua vibe você vai atrair mais vendas. Mesma coisa com qualquer coisa, literalmente, mulher, homem que você queira atrair. Quando você tem uma parceira, um parceiro, e você tem um bom tempo com ele ou ela, você conhece isso com certeza, quando você começa a namorar, o que acontece? Homens e mulheres vão sentir atraídos por você. Parece diabólico, não é? Parece diabólico. Poxa, comecei a namorar, agora todo mundo me quer? Porque você gerou essa confirmação para sua mente subconsciente e agora você vibra nessa frequência. Parabéns, você aprendeu a arte da manifestação. Pessoal, que eu acabei de descrever, tem vários nomes. Lei da atração, física quântica. É uma lei universal. Eu quero que você trabalhe com isso pro resto da sua vida, todos os dias. A vida é incrível, existem oportunidades lá fora e só botando a sua consciência nisso, você está no seu campo de consciência, porque você não consegue manifestar nada que você nem sabe que existe, certo? Por exemplo, hoje tive uma conversa com um cabeleireiro, ele falou que existe um gênero de música tal e tal, esqueci o nome. E pra mim era tipo, nossa, eu nem sabia disso. E agora, esse gênero de música entrou no meu campo de consciência. Então eu pesquiso essa música, gostei, certo? E assim vai. Então precisa estar no seu campo de consciência. Se você quiser aquela casa extremamente foda, grande, mansão, vá para mansões, literalmente, tá? Isso não é brincadeira. Entre dentro de casas, faça uma vistoria para você pegar a feeling, a vibe, colhe fotos na sua parede em casa e você vai vibrar nessa frequência da casa. Isso você vai atrair, pessoal. Isso é absolutamente incrível, impressionante. Não há limites, seja criativo e transforme-se. Pessoal, foi uma grande aula aqui, tá? Reveja esse vídeo de novo para você realmente obter todos os insights. Me levou anos para entender isso, muita leitura, obviamente, mas também muito mais prática, tá? E é isso, pessoal. Espero que foi de algum valor. Comente aqui embaixo se você percebeu esse fenômeno já, como você conseguiu atrair talvez coisas que você queria, de fato deu certo, para você gerar uma prova que realmente é real, assim como eu estou vivenciando até hoje, tá? Contei o meu caso, minha experiência, Matt, 23 anos, empresa. Alguns anos atrás eu estava literalmente fumando cannabis todos os dias e assistindo um seriado, comendo na minha cama, que não gordo, e me masturbando, pornografia, tudo isso, tá? Hoje a vida é diferente e é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, abraço.